Oi pessoal, nesse canal científico, eu não estou falando aqui de religião, futebol e política, sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Eu quero falar sobre um tema chamado desmatamento, tá pessoal? Por exemplo, o desmatamento da Amazônia. Enfim, a Amazônia ela é um pulmão, realmente, ele é o pulmão do mundo. Por que um pulmão faz? Ele capta o oxigênio, só que ela capta o oxigênio com os raios solares, a fotossíntese, e ela espelha à noite o gás carbônico. Então ela produz a nível, ela é o pulmão do mundo, só que ela produz a nível de oxigênio para o planeta muito pouco. O oxigênio que vem do planeta vem dos mares, que está poluído. Aí vem uma questão do chamado aquecimento global, isso é outro assunto. Então a Amazônia é o pulmão do mundo, mas não é produtora de oxigênio. A questão toda é que o produtor de oxigênio são os mares. Começa por aí. Mas tem um outro detalhe, que existe a poluição, existe o efeito estufa das indústrias, tá certo? Existe um aquecimento global, existe a expansão em função da perda de força da fusão nuclear e fissão nuclear do Sol, que acontece as duas. Alguns cientistas já andaram pesquisando sobre isso. E também o afastamento da Lua da Terra, né? A Lua está se afastando da Terra aqui a 3 centímetros. Isso causa uma elevação no nível dos mares e derretimento de geleiras. Então vocês notam que são vários parâmetros do aquecimento global. O planeta X, que pode causar uma variação no eixo da Terra, mas a gente, graças a Deus, a gente tem o campo magnético que parece que tudo indica que é em função do atrito do magma com dentro da Terra, no seu movimento de rotação, no seu movimento de translação. Pela minha teoria, existe antes do Big Bang, que é uma entropia negativa, né? Que você tem antes do Big Bang temperaturas abaixo da temperatura do zero absoluto, menos 273,73 graus Celsius, antes do Big Bang, até que você tem a estrela Matusalém. Então você tem com uma antimatéria, temperatura abaixo do zero absoluto, você tem uma estabilização, desorganização, passa pelo zero, Big Bang, desorganização, estabilização, tá? Essa é a minha curva do antes e depois do Big Bang. E no antes eu já falei com temperaturas abaixo do zero absoluto. Depois do Big Bang, agora nós temos uma temperatura na estabilização de 3 graus acima do zero absoluto. E aí antes a antimatéria, atualmente a matéria, enfim. A nível de Amazônia que eu estou falando, a questão toda é que o desmatamento causa um problema a nível de ciências do ambiente, no ecossistema ecológico, a nível de fauna e flora. Esse é um dos problemas. O outro problema do desmatamento é que causa a Amazônia, ela é o pulmão do mundo, mas não é produtora de oxigênio. Mas ela é um refrigerador, isso ela é. Então, essa parte que fica mais seca, então você tem que, as pavimentações, a água não penetra, então vaporiza mais a água, tem maior precipitação das chuvas, aumenta o índice pluviométrico, que é litros por metro quadrado. Então se você tem 10 centímetros, você tem 10 litros, 10 milímetros de índice pluviométrico, você tem 10 litros por metro quadrado. A questão toda é que com o aumento da evaporação aumenta o índice pluviométrico e a pavimentação, como aconteceu em Belo Horizonte, a água sai varrendo tudo, e a água, ao contrário do que se pensa, é incompressível, tá? E detalhe, quando baixa a temperatura ela incha, e quando aumenta a temperatura ela encolhe, ao contrário do sólido, por exemplo, da ponte Rio-Niterói. Se você aumentar a temperatura, há uma dilatação, por isso você tem aquele espaçamento. Se você diminuir a temperatura, há uma compressão do concreto armado. Enfim, que você tem sapata, pilar, travesseiros e treliça. Tem um bairro aqui perto, altamente arborizado, que a temperatura é baixa. Então, a Amazônia, ela e como todas as florestas negras, na Austrália, em Portugal, como em todas as florestas, ela é um refrigerador. Então, quando você desmata, você diminui
diminui essa refrigeração e aumenta a temperatura sim em gradiente. Com o passar das décadas, pode vir a causar um aumento da temperatura, contribuir com esses outros fatores para um aumento da temperatura global da Terra, tá? O desmatamento. Enfim, então o desmatamento deve ser coibido sim. Quer ver um exemplo prático disso? Eu estou em Niterói, em Santa Rosa, perto de Caraí, tem um bairro aqui chamado Pendotiba, que parece que é frio no verão. Por quê? Porque a mata refrigera. Ela é um refrigerador e ela evita esse alto índice de evaporação e alto índice de precipitação quando encontra camadas mais frias. No subir da montanha, por exemplo, pela termodinâmica, você sabe que a rarefação e a queda de pressão, você tem a queda de temperatura pelo PV igual a nRT. Muito obrigado, um abraço em nome de Jesus Cristo. Vamos coibir o desmatamento. Ali é meu livro, a parte ecológica. Ela é um refrigerador e contribui sim para o aumento de temperatura global com o decorrer das décadas. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Vamos coibir o desmatamento para que não haja um aumento da temperatura global na contribuição, mas também tem outros fatores, como eu já citei. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Não estou falando aqui de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Um abraço.